passar para nós, famosa aí nos gabinetes por saber, por ter 100% de qualidade de gestão. Então, eu acredito que todos estejam ansiosos para ouvi-la. É um prazer para a Smart ter você aqui conosco. Já vou te passar a palavra logo, para que a gente não tome seu tempo. Doutor Hugo, assim que entrar também, se der uma brechinha, conversa com você, troca uma palavra, mas eu queria já que você iniciasse a sua aula para a gente já não perder nem um minuto aí dos seus ensinamentos. Fica à vontade, a aula é sua. Tá bom, Gabi. Olha só, gente, eu quero só agradecer, porque a confiança é muito grande. Olha o que aconteceu, acabou de acontecer agora, a aula do Dr. Carlos Haddad, não é? Só gente muito experiente, os magistrados, e a gente fica muito feliz. Quero dar um bom dia a vocês, agradecer também pela confiança da doutora Gilda, do Dr. Hugo, da Gabi, de toda a equipe, né? E das pessoas que vieram aqui escutar esse bate-papo nosso, tá? Eu estou encantada com as aulas. Eu acho que esse curso de gestão 360 graus vai bombar nos gabinetes com os resultados, se Deus quiser, tá? Já está bombando. E eu só queria aqui fazer uma autodescrição, até porque gostei muito da doutora Maralina ter dito isso. É importante para aquelas pessoas que não podem nos ver, né? Então, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos pretos, olhos pretos, os cabelos levemente cacheados, estou vestindo um casaco, um blazer azul e uma blusa branca por baixo, uso um brinco prateado e tenho muito orgulho de ser afrodescendente, porque na minha linha também a gente tem pessoas negras e a gente tem muito orgulho disso, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, que o nosso assunto realmente é extenso hoje, gente, tá? A gente já aprendeu bastante aí, mas o pessoal tem pedido muito para a gente falar. Vocês estão vendo aí, né, Gabi? Pediu muito para a gente falar sobre algumas práticas mesmo, porque tem vindo muita teoria e, lógico, que prática junto, mas assim, eu estou trazendo aqui com autorização da doutora Gilda as práticas do nosso gabinete, tá? E aí, hoje a ementa que o doutor propôs para mim, porque vem tudo muito concatenado, parece até que eu e o doutor Haddad combinamos, não é? Mas aí a gente trouxe aqui relatórios de metas para a unidade de segunda instância da Justiça Federal, parte 1, tá? Gestão administrativa, gestão de recursos, técnicas para maximização da efetividade, eficiência mais eficácia e minimização do desperdício. Monitoramento da gestão e avaliação de resultados, feedback e reflexão crítica, encorajar os alunos a discutir e refletir criticamente sobre os casos apresentados, técnicas para dar e receber feedback construtivo sobre práticas de gestão, implementação de boas práticas, discussão sobre como adaptar e implementar as boas práticas identificadas em outros contextos para a própria realidade dos alunos. Inclusive, eu sou aluna aqui, né, gente? Desafios e estratégias para a adoção de novas práticas de gestão judicial. E aí, eu quero começar com um terceiro encontro de gestão estratégica dos órgãos do Judiciário no CNJ, que aconteceu semana passada. Além dos relatórios que serão vistos aqui comigo, seria bom vocês assistirem e acompanharem esses encontros e as boas práticas elencadas por lá. No final dos slides, eu coloco o endereço aqui para vocês acessarem. Os avanços em tecnologia, inteligência artificial e estatística são rápidos demais. Precisamos compartilhar. Tivemos exposição do STJ, do TRE de Pernambuco, do TRF4, do TJ Rondônia e do TRT da 16ª região. Cada um mais agregador que o outro. Eu vou falar rapidinho aqui o que eu vi de legal lá do TRF4. Né? O TRF4 e o TRF6, eles não têm PJE, o sistema deles lá é o EPROC. Aí eles tiveram a possibilidade no TRF4 de colocar um relatório de estatística, dashboards, dentro do próprio sistema EPROC. E esse G4, ele é muito ágil, ele é em tempo real, como a gente sonha aqui. Eu acredito que o PDPJ, né, o Marketplace do PJE também vai avançar e vai ficar até, quem sabe, mais rápido ainda, tá? E aí, o TJ Rondônia e o TRT 16ª Região também levaram suas práticas. É importante vocês olharem lá, né, e virem o que eles estão trazendo para a gente. O TRT da 16ª Região, se eu não estou enganada, eles falaram do alinhamento da gestão estratégica. Tipo esse curso que o doutor Hugo e a doutora Gilda idealizaram aqui, né, de gestão 360, só que eles foram em cada gabinete, essa divisão de estatística deles, e
combinaram de levar os problemas, as soluções e tudo que eles tinham de dúvidas para a estatística. Tá? E isso foi bem importante, achei interessante, porque daí vai surgir muitas ideias novas também. Os juízes gestores e as chefias podem utilizar os relatórios estatísticos para extrair insights valiosos, identificar gargalos, problemas e insuficiências e áreas de melhoria, avaliar o desempenho, analisar tendências, avaliar políticas, tomar decisões embasadas em evidências e implementar ações corretivas. As informações constantes dos relatórios são essenciais para melhorar o funcionamento do gabinete e do sistema judicial como um todo, e garantir uma justiça mais efetiva, mais eficiente e acessível. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque se a gente consegue isso, né, com os relatórios, é tudo. Então, eu gostaria muito de que a gente saísse daqui e todos os colegas tivessem tomado gosto pela gestão, tomado gosto pelos relatórios, tá? Eu acho que vai acontecer esse encantamento como eu estou encantada com o curso, né? O doutor Hugo chegou aí. Olá, doutor, tudo bem? Oi, tudo bem, tudo bem. Tudo Eu bem. tava abrindo a outra turma, Aham. Ah, aí obrigada. O senhor está e, se dividindo muito aí, muita tarefa, e né? olha, Ismeires, tem uma notícia muito bacana. Primeiro que a gente fez Hum. a jornada e foi um sucesso, né? E eu Uhum. quero te agradecer porque você foi uma das mentoras desse Oh, projeto. imagina, doutor. Lembrando que com a desembargadora Gilda, né, houve uma Uhum. abertura. A escola já estava desenvolvendo trabalhos maravilhosos, mas eu acho que Uhum. o particular da gestão da doutora Gilda foi abrir a escola também aos servidores, Sim, sim. aos outros componentes, às outras vidas que estão vivendo, experienciando e transformando a Uhum. Justiça Federal. Sim, com Porque certeza. porque não tem como, por exemplo, eu ficar como magistrado sendo treinado sem ouvir você, por exemplo. E tantos Uhum. servidores que estão aí em funções de destaque Uhum. e que às vezes estão sendo formados em um outro espaço e Uhum. não estamos interagindo. Uhum. E a gestão da doutora Gilda, com o curso de gestão judicial 360 graus e com a jornada de ontem, que também houve uma entusiasmada participação de servidores e Uhum. servidoras Uhum. judiciários da nossa região e de outras regiões que vieram para Brasília. Uhum. Nós produzimos enunciados lindos. Vamos fazer uma Uhum. publicação agora para fechar a gestão da doutora Gilda com chave de ouro com essa publicação. Uhum. E eu acho assim, o mérito é dela, mas eu também devo a você. Oh, imagina, doutor. Eu sei que você é uma pessoa que é uma consultora dela, né? Então, Uhum. e você dá a gente esperança de que é possível fazer coisas muito diferentes e difíceis. Tem uma coisa muito legal que eu estava fazendo ainda há pouco, Nismeire. Eu estava Uhum. conversando com o Centro de Investigação Judicial do Peru, Uhum. e já era um pedido da doutora Gilda. Uhum. A gente está terminando um programa para receber cerca de 30 alto-funcionários e juízes peruanos na Escola Nossa, de Magistratura que bacana. para tratarmos sobre rituais de gestão, sobre uso Uhum. de novas tecnologias, sobre Uhum. acesso à jurisprudência, biblioteca e outros tipos de investigação judicial num período de uma semana. Uhum. E hoje nós vamos contar muito com a vice-presidência do tribunal, viu? Uhum. Para Com a gente certeza. poder, porque eu falei para eles que a gente vai arrasar aqui na hora de recebê-los. Eu acho que ninguém nunca fez isso e a Uhum. SMAF vai fazer, porque nós Uhum. não temos limites em relação a sonhos, não é, Lismeire? Isso aí, nossos sonhos têm que ser realizados e realizados em prol do jurisdicionado, né, doutor? O senhor está de Uhum, parabéns, eu estou muito encantada com o seu trabalho, já te falei isso várias vezes, e com o trabalho da SMAF, da Gabi, de toda a equipe, né? Eu tenho certeza que a gente vai mudar isso, e já está mudando, esse curso aqui já está mudando, viu? Então, eu vou aqui continuar com o curso, que tem um pouquinho de assunto que o pessoal pediu, né, alguns assuntos que eles me mandaram, e eu incluí aqui com a sua licença, tá? Falando e tratando de relatórios mesmo, mas alguns que são novos, não têm a experiência de dados, então eles pediram um pouquinho de teoria e um pouquinho de prática, tá? E aí eu vou ter que fazer a leitura, vocês me desculpem, porque senão não dá tempo com o prazo que a gente tem aqui, tá? De alguns temas, viu? Em 2006, o matemático britânico Clive Hamby cunhou a famosa frase "Data is the new oil", em tradução livre, dados são o novo petróleo. Pouco tempo depois, em uma publicação sobre marketing, o autor Michael Palmer ampliou a frase dizendo que dados são valiosos, mas se não forem refinados, não podem de fato ser usados. O petróleo precisa ser transformado em gás, plástico, produtos químicos, etc., para criar uma entidade valiosa que gere atividades lucrativas. Assim também os dados precisam ser divididos e analisados para ter valor.
Essas afirmações ilustram bem o conceito de inteligência de dados. Inteligência de dados refere-se ao processo de uma empresa ou instituição de analisar os dados que tem à sua disposição para descobrir informações relevantes, insights valiosos que podem ser utilizados para auxiliar na tomada de decisões e melhorar seus serviços. É um processo de análise avançada de dados, geralmente em quantidades massivas, que conta com a ajuda de inteligência artificial e ferramentas de machine learning. Diferente do petróleo, que é escasso, os dados estão por toda parte. O grande desafio não é, portanto, encontrá-los, e sim descobrir como usá-los da melhor maneira possível. E a fonte aqui foi Tríades, está aí o endereço para vocês, tá? Entrarem lá. E aqui, o que eu fiz? Eu trouxe prints da nossa tela lá do SS, porque também não teremos tempo de entrar no sistema e entrar nos relatórios em cada um. Isso vai ser feito pelo Gustavo, da GEST, que o doutor programou a aula dele para a semana que vem, tá? Mas aqui é importante que a gente saiba, principalmente os novos que estão chegando agora, estão um pouco transtornados com tanta informação, é importante que a gente saiba que dentro do SS nós temos muitos relatórios. Eu contei aqui aproximadamente 30 a 35 relatórios, tá? E aí, a gente entra dentro do SS lá, a gente tem informações do primeiro grau, tem informações do segundo grau. Para aqueles que já estão acostumados, vocês já sabem tudo, né, gente? Mas o pessoal que acabou de chegar está precisando dessa informação aqui. E esses relatórios, tá? Começando lá de inspeção, metas, a gente vai pincelá-los aqui, viu? Porque não é só o relatório de metas que é importante, a gente precisa conhecer todos esses relatórios, os mais genéricos e os mais analíticos também. Vocês vão tomar gosto, com certeza eu tomei, não é? Vai dar certo, vocês vão gostar de trabalhar com relatórios. E aqui estão os demais relatórios, o último é a última situação do processo, tá? E aí eu trouxe os que eu uso com mais frequência, tá? O que eu trouxe? Para a gente começar de cima, né, que quem está conduzindo essas metas é o CNJ, eu trouxe as metas do CNJ de 2023 e as de 2024. A Central de Painéis Públicos, o painel de controle da unidade de segundo grau, a estatística geral por unidade de segundo grau, demonstrativo da situação do acervo no segundo grau, aí eu faço uma comparação lá com o PJE, para ver se está batendo, boletim estatístico de produtividade tipo 2, boletim estatístico gerencial tipo 4, aqui está a nossa aula, né, relatório de metas 2024, painel de produtividade do magistrado e relatório de produtividade PJE, tarefas finalizadas por pessoa. Trouxe 11 aqui, vou trazer na sexta-feira mais uns 12, tá, relatórios. Daqui, diariamente, o que eu uso? Todos os dias, a primeira coisa, como se fosse café da manhã no gabinete, né? Depois que eu vejo os e-mails e acesso às informações mais urgentes, eu entro nesse aqui, ó, demonstrativo da situação do acervo de segundo grau, entro também no painel, no relatório de metas, tá? São os dois que eu entro diariamente. Os demais eu entro semanalmente, painel de controle da unidade de segundo grau, que também é o nosso espelho do gabinete, tá? E aí, uma outra coisa importante de se saber, e às vezes até algum gabinete já tem pessoal treinado em TI, que é analista de dados, é a competência de um analista de dados estatísticos. Esse tempo que a gente está tendo aqui, gente, de 1h30, é importante, porque ninguém para ali no gabinete para fazer essa leitura. Então, qual a competência de um analista de dados estatísticos? Ele deve possuir diversas competências para desempenhar efetivamente suas funções. 1. Sólido conhecimento em estatística, probabilidade, distribuições, teste de hipóteses, regressão, análise de variância, entre outros. 2. Habilidades em análise de dados. 3. Capacidade de interpretação e comunicação. 4. Pensamento crítico e resolução de problemas complexos. 5. Conhecimento em bases de dados, SQL, Structured Query Language e técnicas de processamento de dados. 6. Pensamento analítico e orientação para resultados. 7. Curiosidade e aprendizado contínuo. 8. Outras habilidades em análise de dados, conhecimento em programação, conhecimento em visualização de dados, Tableau, Power BI, habilidade para criar gráficos, dashboards e infográficos que facilitem a compreensão dos insights obtidos. Conhecimento em machine learning, conhecimento em domínio de negócios, métricas e indicadores-chave de desempenho relevantes, habilidades de comunicação, pensamento criativo e resolução de problemas, e manter-se atualizado com as tendências e avanços na área. Não é pouco, né, gente? Mas a gente vai ser leitor, tá? Nós somos leitores dos dados. Esse aqui é um analista que, se a gente tiver no gabinete, facilita, mas nós temos a equipe da Dieste para nos responder, né? O Gustavo tem essa formação, a equipe dele também.
Ter familiaridade com pelo menos uma das linguagens de programação, Python, SQL, Statistical Analysis System, é importante para um analista de dados estatísticos eficaz, pois permite a manipulação de dados, análise estatística avançada, visualização de dados, automação de tarefas e integração com outras ferramentas. Isso capacita os analistas a realizarem análises mais sofisticadas, obter insights significativos e tomar decisões informadas baseadas em dados. E quais são as técnicas de análise da estatística? Existem diversas técnicas de análise estatística avançada que podem ser utilizadas no Tribunal Regional Federal para obter insights e tomar decisões informadas. Algumas das técnicas mais comuns incluem regressão, análise de séries temporais, análise de clusterização, análise de componentes principais, análise de redes e análise de textos. A escolha das técnicas a serem utilizadas dependerá dos objetivos específicos da análise dos dados disponíveis e das perguntas de pesquisa que se pretende responder. É importante contar com profissionais capacitados em análise de dados e estatística para realizar essas análises de forma adequada e interpretar corretamente os resultados. A leitura e análise de dados, além dos relatórios de estatística, são práticas essenciais para o cumprimento de metas e o aumento da produtividade dos magistrados nos tribunais regionais federais. Aqui entra a gente, né? A leitura nas entrelinhas de um relatório de estatística do TRF1 ou de qualquer outro relatório requer uma análise cuidadosa dos dados apresentados e uma compreensão profunda do contexto em que foram coletados. Aqui estão algumas dicas para ajudar na leitura. 1. Analise as tendências. 2. Compare com períodos anteriores. 3. Verifique a consistência dos dados, coerência interna, fonte dos dados, metodologia de coleta de dados, consistência temporal, consistência em outras fontes, erros de digitação ou cálculo nos dados apresentados, contexto e interpretação. Leve em consideração o contexto, leia as notas explicativas, busque interpretações alternativas, considere diferentes perspectivas e examine se há outros fatores que possam influenciar os resultados. Considere o viés potencial. Aqui, gente, é importante a gente abrir outro parêntese para dizer que essa análise cuidadosa, né, a gente tem 40 gabinetes agora. O Gustavo, com a equipe dele, é pequeno, né, uma equipe pequena. Mas, desde há 10 anos atrás, ele começou junto com a gente, com a doutora Gilda e a gente. E a gente tinha muito menos informação, menos dados, menos tecnologia, e a gente com certeza vai ter inconsistência. Se você é cuidadoso lá no seu gabinete e verifica um equívoco, você vai mandar para ele através do SEI, vai registrar, porque ele tem que pôr numa fila, né, para atender, e ele vai fazer esse ajuste, e esse ajuste vai refletir no tribunal inteiro. Não é só para o seu gabinete, a gente tem que começar a pensar nisso. Eu não vou preocupar com isso aqui não, mas isso reflete para todo mundo, tá? Avaliar a validade dos dados em um relatório de estatística é essencial para garantir a qualidade, confiabilidade e relevância das informações apresentadas. Isso permite tomar decisões informadas, evitar conclusões errôneas e aumentar a confiança nos resultados obtidos. Dados válidos permitem que os resultados sejam replicados e generalizados para outras situações. Dados válidos podem servir para estudos futuros, permitindo a comparação e a continuidade da pesquisa. E aí, a gente tem o Business Intelligence. O Business Intelligence é uma área que combina tecnologia, análise de dados e processos de negócio para fornecer insights e suporte à tomada de decisões. No contexto do tribunal, o uso de ferramentas de BI pode ajudar a consolidar dados de diferentes fontes, criar painéis de controle interativos e relatórios automatizados, permitindo uma visão abrangente do desempenho dos magistrados, cumprimento de metas, produtividade, análise comparativa, monitoramento em tempo real, melhoria contínua, identificação de áreas de risco e de melhores práticas, através do benchmarking que o doutor acabou de dizer aí, né? E a análise preditiva, com base em dados históricos e algoritmos avançados. Machine Learning, é possível identificar padrões e tendências que podem indicar o desempenho futuro de um magistrado. O BI permite acompanhar e monitorar indicadores de desempenho-chave no sistema judiciário. Esses indicadores podem incluir métricas como tempo médio de tramitação de processos, taxa de congestionamento, taxa de resolução, entre outros. Ao monitorar esses KPIs de forma contínua, é possível identificar problemas e oportunidades, auxiliando na tomada de decisões para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. Acessar dashboards e relatórios em tempo real de qualquer lugar e a qualquer momento no trabalho judicial traz uma série de benefícios significativos. Aí aqui eu penso no Plussing, né, doutor? Olha só, a gente acessa os dashboards em tempo real e acessa o conhecimento em tempo real, a gente ganha
muito, né? Os benefícios são muitos mesmo. Olha só, tomada de decisões ágil, é 1, melhoria da eficiência e produtividade, 2, monitoramento contínuo e em tempo real de desempenho, identificação de tendências e padrões, alocação de recursos de forma mais eficiente, automação de tarefas repetitivas, facilitação da colaboração e comunicação, e flexibilidade e mobilidade. Se a gente analisa a estatística com esse negrito aqui que eu coloquei desse parágrafo, você já tem tudo, né? Você já muda a realidade do seu gabinete. E aí, os relatórios de estatística são uma forma eficaz de comunicar informações, insights derivados da análise de dados. Eles podem incluir métricas de desempenho, metas alcançadas, comparações entre magistrados e outras informações relevantes. Fornece uma visão clara e objetiva do desempenho individual e coletivo dos magistrados, permitindo identificar áreas de destaque, necessidades de capacitação e oportunidades de melhoria. Validação e interpretação dos resultados. Após realizar as análises estatísticas e preditivas, valide os resultados obtidos e interprete-os de forma cuidadosa. Considere o contexto em que os magistrados estão trabalhando, as limitações dos dados e outras variáveis relevantes. Lembre-se de que os resultados das análises são apenas indicativos e devem ser considerados em conjunto com outras informações. Ao considerar esses elementos essenciais, o Judiciário pode implementar uma gestão eficiente e eficaz da informação, garantindo que os dados sejam coletados, organizados, analisados e comunicados de forma adequada. Isso proporciona uma base sólida para a tomada de decisões informadas e contribui para o sucesso da organização. Aqui eu pulei o parágrafo ali, porque eu vou fazer um parênteses sobre a autorização da doutora Gilda para informar os dados dela, tá, gente? Aqui a gente tem esses relatórios que eu estou passando, com os números dela, são públicos. Tá? Não tem nada aqui que a gente está passando que não tenha sido autorizado por ela, inclusive a metodologia que a gente usa no gabinete, tá? Não é nenhum segredo, né? Ela autorizou, ela falou, não, a gente precisa repassar e compartilhar, isso é muito importante. E aí a gente entra com as metas, né? Da onde começam? Lá do CNJ. Quais são essas metas? Como foi lá as metas do Poder Judiciário no CNJ, no DataJud, tá? Lá de 2023, como são agora as nossas de 2024 e quais são as específicas? Vocês precisam saber disso. Por que a gente tem metas, né? Por que a gente faz isso dessa forma? Você tem que conhecer as metas do CNJ lá do início. No 2023, a gente foi prata no TRF1, né? Em 2024, o Gustavo disse que quando eles fazem o encontro lá, foi o 17º encontro o ano passado, em outubro. E essas metas de 2024 só chegam no ano corrente para a gente aqui. Mas vocês concordam que se a gente for lá, em todo o encontro no final do ano, e já saber que eles estão alterando alguma meta, a gente já pode pegar essas metas, já ir trabalhando até a estatística nos liberar? Né? Isso é importante. Então, eu trouxe aqui só para vocês verem. Né? Tudo print, gente, porque o tempo é curto. Aqui vem DataJud, né? Base de dados do Poder Judiciário, metas do Poder Judiciário de 2023. O acervo do DataJud é maravilhoso, tá? Eles têm lá todas as metas do ano passado, desde a meta 1, 2, 3 até a 11, e aí vocês vão entrar depois no gabinete e vão navegar. É necessário navegar, vocês vão gostar. É muito intuitivo o relatório. Ele vem aqui por filtro de ramo de justiça, tribunal, grau, unidade de federação, e você pode entrar no seu gabinete, tá? Nesse print aqui, o que a gente teve, assim, o que você colhe? Porque você tem que olhar para um relatório e colher o que é importante, né? Fazer a extração desses dados. Mesmo que você não seja o analista de dados, ele é muito intuitivo, você vai entender. Aqui está dizendo que todo o Poder Judiciário, de todos os ramos da Justiça, julgou mais processos que os distribuídos em 98,21%, tá? Desculpa, vou voltar lá depois. 98,21%. Isso significa o quê? Que 1,79% desses processos apenas é que não foram julgados, até aquele período lá de 2024, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho, só um minutinho. Aí, desse total, dessas metas lá, né, você vê, se a gente está bem próximo, se a gente fizer esse tipo de curso, se capacitar, a gente vai conseguir um volume maior, né? Eles fizeram também lá dentro desse painel, aqui, ó, dentro do DataJud, eles fizeram também outros de estatística, tá? Outros ícones que nos interessa aqui, de colher os resultados, né? Gestão processual, produtividade, indicadores, tempos, classes, assuntos,
conciliação, mais de 15 anos. Isso aqui, gente, pensa bem, olha, pendentes em 31/1/2024, 82.720.845 processos no judiciário, em todos os ramos da justiça, tá? É muito processo, são muitos dados. Então, a inteligência artificial tem o que fazer aqui, né? São dados importantíssimos para a gente agregar aí em novos projetos, nos nossos laboratórios. A entrada só em 2024, em janeiro, foi de 1.823.000 processos, tá? Só em um mês. E esses dados aqui, a única coisa que eu fico penalizada é porque eles são de 31/1/2024, nós já estamos em abril. Eu sei que é um volume muito grande de dados, mas vocês concordam que aqui já não está em tempo real? Por que o CNJ não consegue isso? Pode ser que algum ramo da justiça não consiga informar com tempo hábil. Então, a gente precisa melhorar isso. É como se fosse uma conta corrente, a gente tem que ter o espelho em tempo real mesmo, né? Tá? E aí, voltando aqui de novo, deixa eu só entrar lá no relatório, porque eu queria mostrar isso daí também. Então, vocês viram esse aqui, deixa eu mostrar aqui na tela, esse aqui que ele realmente, a gente alcançou esses 98,21%, tá? Que foi importante. E eu tenho aqui, depois que a gente vê a meta de 2023, eu tenho um encontro também lá para falar da quantidade das metas de 2024, tá? Que foram aprovadas, né? Só para a gente ver o que mudou, tá? De metas. Eu tenho para vocês aqui, isso aqui que é importante a gente entrar no final do ano, tá? Porque não é porque a estatística não tem, a gente pode ter, e a gente pode começar a trabalhar lá em janeiro, até o dia que o Gustavo, que é estatística, que o Poder Judiciário tiver tempo real. Aí você vai passando aqui e vai vendo quais são as metas, né? As metas que a gente já tem meta 1, que já é importante, né? Que já é a mesma meta 1 que continua, que é julgar mais processos distribuídos em todos os segmentos. A meta 2, que é julgar processos mais antigos. Aí você vê que aqui mudou, né? Justiça Federal. Quando eu li isso aqui no ano passado, eu falei, a gente vai ter meta 2 aqui, hein? De 2010, ó, tá vendo? Então, eu já vim aqui, já etiquetei meus processos lá no PJE, eu tinha 312 quando eu cheguei aqui. Aí, quando ele disponibilizou o relatório para a gente tinha só 79, já tínhamos trabalhado. Tá? Então, você pode antecipar isso aqui. Essa meta 2 foi alterada, aí depois, nesse ponto só, né? Meta 2 2010, depois veio meta 2 2020. Na meta 3, é a mesma coisa, estimular a conciliação. Meta 4, priorizar o julgamento também dos processos relativos a crimes contra a administração pública, improbidade administrativa. Você vai fazendo esse olhar dentro das metas. Meta 5, reduzir a taxa de congestionamento, é a mesma. Meta 6, só do STJ e TST, meta 7 é do STJ, meta 8, priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio, não é nossa, né, STJ e Justiça Estadual, meta 9, olha, mudou, estimular a inovação no Poder Judiciário, TST, Justiça Estadual, Justiça Federal. Isso aqui, o pessoal do laboratório vai ter que fazer, implantar no ano de 2024, 2 projetos oriundos do Laboratório de Inovação, de cujo desenvolvimento tenha participado pelo menos um laboratório de outro tribunal, com avaliação de benefícios da sociedade e relacionados à Agenda 2030. Se a gente não vai lá, e como a gente não faz parte do laboratório, a gente não ia nem saber que existe essa meta, né? E aí, lógico que o pessoal do laboratório está divulgando, né? E aí, na meta, vamos continuar aqui, meta 10, a gente também tem uma mudançazinha, porque era antes só impulsionar os processos de ações ambientais. E aí agora incluíram e os processos relacionados aos direitos das comunidades indígenas e quilombolas, tá? E a Justiça Federal tem que fazer isso em 20% dos processos que tenham por objeto matéria ambiental, 20% dos processos relacionados aos direitos das comunidades indígenas e 20% dos processos relacionados aos direitos das comunidades quilombolas, distribuídos até 31/12/2023. Então, a gente teve isso aí e ainda tem as metas específicas, tá? Vocês viram essas alterações e nós temos as metas específicas. Aí vocês vão, quem é de criminal, vai lá e lê que tem meta específica de criminal, criminal A, baixar a quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais do ano corrente, julgar a quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais do ano corrente, e criminal B, identificar e julgar até 31/12 do ano corrente 70% das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídos até 31/12/2021. Aí temos sustentabilidade A e sustentabilidade B, tá?
Na sustentabilidade A, atingir o percentual mínimo de 50% no índice de sustentabilidade por tema agregado, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, papel e contratação pública sustentável para primeiro e segundo graus, até 31/12/2024. Sustentabilidade B, atingir o percentual mínimo de 25% das etapas de realização do inventário de emissões de gases de efeito estufa. Gente, se a gente não abre isso aqui, a gente fica parecendo que somos várias instituições numa instituição só. A gente faz parte disso. Você pode ajudar com a economia de energia elétrica, de água, esgoto, né? Você pode ajudar com a coleta seletiva, você pode ajudar aqui na a realização do inventário de emissões de gases estufa para diminuir esse percentual, né? Indo de carona com os colegas para o trabalho, por exemplo, né? Então, são coisas que a gente precisa conhecer, tá? Não dá só para, eu estou aqui, mas eu não vou fazer parte disso. Vamos colaborar com os colegas, né? Todos nós precisamos ajudar, tá? E aí, em 2023, o Tribunal, a Justiça Federal da Primeira Região conseguiu selo prata. Em 2024, o que a gente quer? Selo ouro ou selo diamante, né? E aí, o tribunal, se você não consegue lá, igual o doutor falou, não consegui acessar o SS hoje, mas você consegue o Central de Painéis Públicos, você já tem 4 relatórios importantes aqui, o DataJude CNJ, o segundo grau, o TRF1 e produtividade. Esses 4 aqui já te dão um parâmetro, tá? Se você não tem de jeito nenhum deles, você tem a redução do seu acervo, de alguma forma, tá bom? Igual ele disse lá, né? E aqui dentro dessa central de painéis, gente, não é só gestão judicial, a gente tem gestão orçamentária, gestão de pessoas, gestão estratégica, vocês vão navegar lá, curiosidade, hein? Por favor, não pare aqui não. E aí, a gente já mostrou esse aqui, né, que é o DataJude, que vem todas as informações. O que eu achei interessante também desse relatório são os tempos, tá? Mais de 15 anos, que é importante para a gente reduzir isso aqui. Esses tempos aqui, infelizmente, eu já acessei lá, e a nossa Justiça Federal está subindo o tempo para cima, gente. A gente está em primeiro lugar de alto índice, né, de tempos de congestionamento. A gente precisa mudar isso aqui. Tá? Se a gente faz um trabalho bacana, a gente começa a gostar de gestão, a trabalhar com gestão, a trabalhar com os relatórios, a gente vai vencer isso aqui também, tá? E aí, eu trouxe aqui, esse aqui é o queridinho, tá? De todos os dias, demonstrativo da situação do acervo no segundo grau. Ele tá naquela central de painéis, viu? Ele aparece de novo depois. Isso aqui é importante porque aqui, ó, você olha, igual a gente falou lá dos relatórios que a gente estava falando da teoria, você olha para esse relatório, o que você extrai dele? Que aqui você tirou um relatório do dia 16/4, tá? Que você colocou esse relatório no ano de 2024, você pode colocar no ano que você quiser, no mês que você quiser, eu deixei só para 2024 mesmo. E aqui você tem grupo de assunto, o próprio assunto, grupo de classe e classe. Tá? Aqui eu tiro assim, porque a gente precisa só diariamente saber se a gente está reduzindo, de ontem para hoje. Se eu tiro todo dia, eu vou saber se a gente baixou o acervo aqui, né? E aí, do ano passado para agora, a doutora Gilda tinha lá 7.500 processos, né? Em 3 meses a gente já baixou 1.000 aqui, e conclusos ela tinha 5.040, já baixamos para 4.578. Tá? O novo gabinete aí vai receber menos que isso um pouquinho, porque a gente tem uma semana ainda para trabalhar, né? E distribuiu-se 715 processos e foram julgados 1.173. Então, isso significa que a gente está indo bem, parabéns para a nossa equipe, né? Você tem que dar esse feedback para a equipe, falar, gente, muito obrigada, vocês estão trabalhando bem, né? E aí, isso aqui é o que a gente extrai desse relatório. Lógico que você pode fazer análise comparativa, que a gente não vai fazer aqui, que eu tenho autorização só da doutora Gilda, tá bom? E aí, a gente tem lá ainda, naquele relatório de central de painéis, esse demonstrativo da situação da acervo. Aquele é o espelho nosso, esse é o espelho do tribunal, porque ele tem aqui primeiro grau e segundo grau, tá? E as regiões. E você tem também os períodos. O que acontece? O que você lê daqui, né? Agora você já tem capacidade. Quem chegou agora, às vezes ainda não, mas é bom dar uma olhada. Olha só, distribuíram 34.956 processos nesse período e a gente julgou 38.449. Significa que o tribunal também está batendo a meta 1 aqui de distribuição, tá? E aí a gente tem processo tramitando por agrupamento por assunto, por agrupamento por classe, e a gente detalha aqui o gabinete, tá? Eu puxei o da doutora Gilda aqui, tem 6.597 no gabinete dela, que é aquilo que vocês acabaram de ver no anterior. E aí,
Lá também ainda, dentro do painel, da central de painéis, a gente tem a produtividade dos magistrados. Na outra aula, a gente viu isso aqui, eu mostrei para vocês, né? Eu puxei aqui, você pode puxar o período que você quiser, de um dia, de uma semana, de um mês, de 2 meses, aqui eu puxei os 10 anos que ela já está lá no tribunal, tá? E até o dia 15/4. Coloquei o nome dela aqui, né, que é a desembargadora, vocês podem fazer esse filtro lá também. E aí o volume que ela julgou, 153.113 processos. Aqui eles fazem a métrica agrupada por acórdãos, decisões interlocutórias, terminativas, despachos, embargos e julgamentos. Audiências, como é segundo grau, a gente não tem, atos 14, e a gente tem aqui, isso aqui é importante para a gente ver e confrontar com outros relatórios. A gente tem lá 6.463 processos tramitando e conclusos 4.651. Uma diferencinha razoável de um para outro vai existir, porque esse aqui eu consegui de 15/4 e aquele outro relatório é de 16, né? Então, vai dar essa diferença de um dia. Mas isso aqui a gente tem que olhar sempre, fora do prazo. Por que que a gente tem que olhar? Se o seu magistrado, né, ou desembargador quer ser promovido, né, ele vai ter que mostrar lá na corregedoria, dos locais onde vão selecionar essas listas, essa questão de fora do prazo, principalmente para decisões. Então, aqui a gente está zerado, vocês observaram, né? Mas houve uma inconsistência aí nos próximos relatórios que eu vou mostrar para vocês, tá bom? E aqui é realmente o painel do nosso gabinete, tá? Painel de controle, já começaram os relatórios fora daquele painel da central de painéis públicos. Esse painel de controle aqui é como se você abrisse a sua conta corrente e falasse, deixa eu ver tudo que entrou, tudo que saiu, como é que está a minha conta, né? O acervo processual, tá? Aqui a data que eu tirei o relatório foi 15/4, aí o gabinete é da doutora Gilda, e o acervo processual vem o quê? Tramitação ajustada, 5.773, sobrestados 1.003, né, suspensos, total 6.776. Nos gabinetes tributários, esse número aqui é elevado, viu, gente? Porque tem muito sobrestamento na matéria tributária, por questões políticas, econômicas, sociais, né? E aqui tem um acervo por tipo de sistema, 100% do nosso acervo está em PJE digitalizado. E aqui, acervo por prioridade. Muito importante esse relatório aqui, ó. A gente tem 208 prioridades ainda. Eu sempre fico de olho nisso aqui. Onde a gente vai pegar o link do número dos processos? Ele fala aqui, ó, numa notinha explicativa, que é naquele relatório de última situação dos processos, que a gente vai ver na próxima aula. E aí a gente tem aqui, na 7ª turma, 5.670 processos, na 4ª sessão, 66, e na Corte Especial, 19, que a doutora é integrante da Corte Especial. Vem aqui a tramitação por classe de origem, tá? Os 15 maiores, e vem a tramitação por última tarefa. Esse relatóriozinho aqui, esses dados aqui, eles estão lançados lá dentro do PJE. Só que aqui, eu olhei, ó, 4.270, né, processos sobrestados, 527. Eu achei um dado estranho aqui, ó, analisar tipo de decisão proferir, 159 processos, a doutora não tem isso. Aí eu já fiz, a gente minutou o C e mandou para o Gustavo, tá? Porque esse número aqui não existe. E nós temos tramitação ajustada por grupo de classe, tramitação ajustada por grupo de assunto e o acervo por ano de distribuição. Esse relatório aqui também, antes de começar a meta 2 2010, a gente já estava trabalhando nele. No final do ano tinha 300, mas antes tinha muito mais, né? Então, isso aqui é super importante. Você entra lá na última situação dos processos e linka os processos. Mas agora, como eles já estão dentro da meta 2 2010, você pode linkar de lá, mandar salvar no Excel e etiquetar dentro do PJE mais R mais tester lá do Dr. Rafael. Tudo que for possível a gente tem que puxar de informação, gente. E aqui nós temos a estatística geral por unidade do segundo grau. Esse relatório aqui, a extração que a gente faz deles é qual? A gente precisa saber como que está a situação de distribuição, né, de processos julgados e a final do período. Você pode tirar ele só do gabinete, né, da doutora Gilda, e você pode tirar ele por grupo de especialidade. Eu peguei todos os 9 gabinetes de tributário, tá? E aí a gente tem processos distribuídos líquidos, doutora Gilda, 1.663 negativos. Processos julgados, acórdão 3.229, nesse período aqui, tá, gente? 1/4 de 2023 a 14/4 de 2024.
Decisão terminativa, 1.748. Total, 4.977. Processos baixados, 3.777. Despacho exarado, 1.593. Decisão proferida, 2.050. Processos concluídos, 4.630. Tramitação, 6.597. E tramitação ajustada, 5.597. Esse número aqui, 5.597, representa 5% do volume total de todos os gabinetes, 110 mil. Então, o que você faz dessa leitura aqui? A doutora deixou muita vontade, eu acredito que o doutor Amilcar também, né? Depois que ele pegar o gabinete, vai ser ele que vai assumir. Eu acho que, assim, quem puder, né, esse pessoal que ainda acabou de chegar e tiver curiosidade e precisar da nossa ajuda para minimizar isso aí, reduzir acervo, né, a forma que a gente trabalha, a gente vai estar à disposição, tá bom? E aí, você tira isso assim, você precisa saber, essa distribuição líquida aqui, ele vem explicando, que é distribuídos, mais redistribuição entrada, menos redistribuído saída, tá? E essa questão da distribuição tem que ficar de olho, porque às vezes tem alguns equívocos também, tá? E volta aqui no nosso boletim, ele, na verdade, se repetiu aqui, porque ele está lá naquele da central de painéis, tá? A gente já falou dele. E aí, olha que bonitinho, adorei esse mapa de calor do Dr. Rafael, gente. Vocês gostaram? A gente vê aqui, ó, dentro do PJE, eu não vou entrar nele lá, né, pelos motivos que eu já expliquei, todo o mapeamento aqui, o calor, né, que ele quis dizer lá. Como a gente está com o processo aguardando sessão, prontos já aqui, esses que está em rosinha, significa que ele tem processos antigos aqui dentro. E vai ter, né, gente, que a gente está trabalhando vários processos antigos aí, né? E laranja já está com um pouco menos, viu? A gente começa fazendo essa análise do PJE de baixo para cima, igual eu falei para vocês na outra aula. Triados pela distribuição, a gente faz isso aqui todos os dias. Eu imprimi isso aqui ontem, tá? Para a aula, então a gente tinha 2, mas tem que zerar, né, para fazer o lançamento. E aqui a gente tem preparar relatório e voto, 4.389. Você vai pegar isso aqui e confrontar com aquele espelho nosso lá do painel de controle da unidade, para ver se está batendo ou próximo. Vocês estão vendo aqui que tem minutarato 17, assinarato 6, mas não tem aquele analisar tipo de decisão a proferir, que está 159 lá naquele painel. Aí a gente já identificou um equívoco, que é aquele equívoco de que a gente tem processo fora do prazo. Ele já justificou para a gente, tá? Disse que era um erro lá da vice-presidência, né? E a gente ficou com aquele volume, sendo que os processos eram de movimentação deles lá. Aí eles fizeram um ajuste para zerar, porque isso impacta na promoção de um magistrado, né? Se está fora de prazo, está errado. E aí a gente tem que estar de olho por isso, tá vendo? A gente conseguiu detectar e ele já ajustou, tá bom? E assim, vocês fiquem de olho, usem toda a tecnologia e funcionalidade dos trabalhos feitos pelo Dr. Rafael, com a equipe lá, tá? Porque é importante, por exemplo, você quer pegar a sua meta 2 lá e pegar o PJE e lançar essa meta 2 com a etiqueta por bloco. Você vai conseguir fazer isso se você usar essa tecnologia aqui do PJE. Eu fazia isso manual, pensa bem, né? E alguns também ainda estão fazendo. Então, você entra aqui na automação, dentro do PJE, e você consegue etiquetar todos de uma vez só e trabalhar essas metas lá, tá bom? E aí, eu coloquei aqui essas etiquetas para vocês verem, tá? Eu estou usando isso. O que acontece? Nós não tivemos inspeção. O que eu tenho aqui para devolver para o doutor? 8 processos de lista de inspeção do CJF 2024. Por quê? Esses processos já estavam minutados, mas estavam em sessões virtuais. E os advogados pediram, né, solicitaram a retirada de pauta porque eles querem sustentar oralmente. Então, esses processos ficaram aqui. Eu coloco a etiqueta, justamente para quando eu falar com a Ana, que trabalha com o doutor Amilcar, explicar para ela para levar para a próxima presencial, tá? E eu venho lançando aqui, ó, uma lista complementar. Do gabinete da doutora Gilda, que, gente, não é só meta, né? Como disse o doutor, a gente tem meta do CNJ, mas tem metas específicas do nosso gabinete. Então, a gente tem agravos internos em embargo de declaração, a gente queria zerar. Como disse ele, não zero, porque chega processo todo dia. Mas quando nós chegamos lá, tinha mais de 2.500 processos de embargo de declaração e agravo interno. Hoje a gente deixou 116 e 133. Isso aqui também, com uma sessão ou duas, ele já elimina. Tá? Aqui, ó, vocês podem ver que eu tinha uma etiqueta de prioridade 1, que eram os processos mais antigos, né? Eu não chamava de Meta 2 2010, só tinha 14 neles lá, que estão aqui dentro, de Meta 2 2024, tá? E tem julgar processos mais antigos, distribuídos até 2010. A gente já lançou todos eles aqui, Meta 2 2010, e distribuídos até 2010. E Meta 2 2024, distribuídos até 2020.
Como para alcançar diamante eu só tenho 135 processos lá, eu lancei 270 aqui, para dar um fôlego para a gente, né? Às vezes tem algum processo complexo, então você lança menos aqui. Na meta 10, mais um pouquinho aqui, para ter mais processo para você trabalhar. E na meta 10 2024, a gente alcançou diamante também, mas eu lancei aqui, no dia que a gente lançou eles aqui, foi porque ainda tinha alguns para serem trabalhados. Eles já trabalharam e já foram etiquetados todos. E nessa etiquetinha azul, eu lancei todas as atribuições dos colegas, né? Eu coloco o nome deles, tá? E a quantidade de processos que eles trabalham estão aqui. Então, o que que tem dentro do preparar relatório e voto? Eu tenho a etiqueta de classe, assunto, objeto, que nem o doutor falou, tem que ter o objeto. Aí eu tenho mais o quê? Eu tenho o foco da vez, né? Eu tinha inspeção, está lançado aqui. E as metas, todas as metas que a gente tem que cumprir, eu lanço aqui dentro também, na etiqueta. Isso podia ser feito por automação, um dia vai chegar lá, gente. Tá? Pegar lá do SS e jogar aí dentro, sem a gente ter que conduzir isso. E aqui as atribuições, os processos que estão aqui separados, né, e atribuídos aos colegas. E aí a gente tem aqui o boletim estatístico de produtividade tipo 2, tá? O que se lê daqui? Por classe, né? Quais foram as sentenças de julgamentos, embargos e processos concluídos. Mais uma vez, ó, fora do prazo, zerado. Não tem nada aqui. Então, tem um relatório com uma inconsistência e tem 2 já sem inconsistência, né? Tá zerado. E aí, você lê daqui isso, quantas sentenças você fez e quantas, aqui com a legenda, né, para explicar que tipo de sentença, você já conhece esse relatório, a quantidade de embargos que a gente minutou nesse período aqui, ó, de 1 de 1 de 2023 a 14 de 4 de 2024. A gente minutou 1.586 embargos, tá vendo o tanto de embargos que a gente priorizou, né? Nesse período de 2023 até 2024, abril, a gente fechou eles lá e deixou os 115, que vocês viram, né? E aí, para frente. Aqui o boletim estatístico gerencial tipo 4, que eu acho que, não sei se foi o doutor Valdemar que falou dele lá, que é 100 dias, né? E é mesmo, sem movimentação há mais de 100 dias. E aí a gente tem aqui a data da situação que eu puxei, foi até 25 de 3 de 2024, tá? E vocês estão vendo aqui que nesse relatório tem 133 da doutora de decisão fora do prazo? Aí a gente deu o grito, né, pro Gustavo. O Gustavo fica, ai, Nismeire, vem você de novo. Mas isso aqui foi ajustado agora. Eu tinha tirado esse relatório em 26 do 3 e chegamos aqui, ó, em 15 do 4, ele já tinha ajustado, tá vendo? E isso impactou para a doutora Gilda, porque ela está concorrendo, e impactou para os demais desembargadores que estão concorrendo também ao STJ, e impactou para a própria vice, impacta para os gabinetes que estavam, às vezes, com algum equívoco aqui, nesse número, tá bom? E aí, vamos lá. Relatório de metas, é o nosso relatório aqui, do dia, que era para o doutor Hugo Flores Meir, fala do relatório de metas, estou aqui, gente. Então, eu tirei esse relatório 17 do 4, hoje de manhã, tá? E lancei aqui. O que a gente tem lá de meta 1? A gente já está diamante, né? O que é meta 1? Julgar mais processos que os distribuídos. Vocês veem aqui na tabelinha, já deu diamante, né, para gente. Só que vocês concordam que vai entrar mais processo agora de abril até final do ano? Então, a gente tem a projeção aqui, ó, vão entrar pela projeção do SS 1.970 processos. Você não pode parar de trabalhar a meta 1, mas você tem que focar nas metas que você ainda não conseguiu. Olha que pena, ó, a gente não pôde trabalhar mais. Em 22 de março, a doutora Gilda não pôde mais incluir processos em pauta. A gente vai deixar esses 79 processos aqui para o doutor Amilcar trabalhar neles, tá? Que é rapidinho também, uma sessão ou duas ele já leva esses processos, para a gente ter diamante nessa meta 2 2010. Se não fosse aquela minha metodologia de buscar o que a gente ia ter para esse ano, a gente podia ter aqui muito mais de 500 processos, tá, gente? Então, isso é muito importante. E aí, aqui, ó, nos distribuídos até 2020, também diamante, graças a Deus. Então, vocês estão vendo aqui que é estanque, a meta 2 2010, você vai fazer isso aqui e acabou. Aí você não tem que focar mais nela, volta para a meta 1, para você baixar e reduzir o acervo com mais tranquilidade. Mas se você tiver ainda, como aqui já está acabando, você termina os 84. Mas aqui, ó, na meta 2 2020 também estanque, você tem 1.415 processos. Eu levei 270 para lá, porque eu ainda não tinha cumprido. Tá? E aí, graças a Deus, a gente fechou, para deixar pronto para o doutor, 100,57, tá? E aí, a gente tem na meta 4 também diamante já, estanque, que a meta 4 é aquela de crimes contra a administração pública e improbidade administrativa mais antigos, tá? Vocês veem que aqui, ó, o Gustavo ainda não colocou
Ah, não, essa daqui a meta 4 está certinho. É na meta 10 que ele ainda não tinha colocado a questão dos quilombolas. Essa daqui a gente já atingiu, meta diamante, tá? E também é estanque, mas assim, como ela faz parte da corte especial e o doutor Amilcar pode fazer também, à medida que for chegando aqui, você tem que trabalhar, porque senão vai baixando aqui, né, o cumprimento. Né? Meta 5 TRF, que é reduzir a taxa de congestionamento, também já está diamante, tá? E a meta 10, ó, impulsionar processos ambientais, julgar pelo menos 20%. Ele tem que incrementar aqui a questão dos 20% quilombolas também, né? E também já batemos diamante nela. E a meta 20, a doutora Gilda tem aqui baixar mais processos criminais que os distribuídos, né, da Corte Especial, está atingida a meta, mas ela também, se chegar aqui, o chefe de gabinete que faz sessões, ele já vai olhando e já vai trabalhando neles. Meta 30, baixar mais processos que os distribuídos. Você lembra que o doutor falou que você tem que ter baixado aqui, que não adianta você julgar e o processo não ser baixado. Então, é isso. De meta que vocês precisam saber, é isso. E eu preciso ainda entrar nessas questões aí da ementa com que o doutor passou. Diagnóstico e análise dos 4 pilares e abordagens complementares, a gente já viu, né, os 4 pilares, gestão do conhecimento, pessoas, acervo e resultados, e eu até gostaria de saber se vocês começaram a fazer o plano de gestão, se foi tranquilo, né? Algumas pessoas me pediram o plano de gestão para mandar ele pessoal no chat, eu já mandei para a maioria deles, tá? E façam, gente. Sem o plano de gestão, a gente fica sem rumo. Vocês não precisam copiar ou querer fazer igual ao nosso, porque tem as especificidades de cada gabinete. Criem o de vocês, por favor, tá? E na gestão administrativa, a gente tem aqui gestão de recursos disponíveis, pessoal, que é a nossa prata da casa, né, gente? O nosso pessoal tem que ser muito bem tratado, a gente tem que ter muito carinho e cuidar mesmo, das pessoas, porque com isso a gente consegue cumprir meta pessoal, né, que não é só meta do trabalho, né, tem meta pessoal também, tem os sonhos pessoais. Conhecimento, a gente tem o Plus, tem SEDAP, tecnologia e inovação, temos muitas inovações aí, né, que a gente tem que acompanhar, nossos laboratórios, né, esses encontros aí da rede de inteligência. Vamos tentar achar um tempinho para isso. E as técnicas para maximização de efetividade, eficiência, mais eficácia e minimização do desperdício. O que a gente usa, né, de metodologia? Planejamento estratégico, capacitação e treinamento contínuo, uso de sistema de gestão de processo de análise de dados. Em tecnologia e inovação, a gente tem automação de documentos, digitalização de documentos, uso de assinaturas eletrônicas, integração de sistemas, capacitação e atualização em tecnologia. E eu também fiz uma pesquisa para ver o que o pessoal usa. Às vezes só muda a nomenclatura, tá? Mas estão falando aí de análise de valor, Lean Thinking e Six Sigma. Análise de valor é uma técnica que busca identificar a atividade ou processos que não agregam valor ao produto ou serviço final. Ao eliminar ou otimizar essas atividades, é possível minimizar desperdícios de tempo, recursos e energia. O que eu posso dizer desse análise de valor aqui, levando para os gráficos, né, para os dados? Acabamos de falar que a gente tem que focar na meta 2, 2010, porque ela está no vermelhinho, né? E aí, se a gente ficar só lá no meta 1 ou nas outras metas que a gente já cumpriu, o que vai acontecer? Aquela meta vermelhinha lá vai baixar, você não vai ter selo nenhum. Ela vai baixar a sua possibilidade de alcançar selo. Então, seria um desperdício de tempo, de recurso e de energia. Se tiver sobrando tempo, é lógico que você vai investir nas demais metas, mas se você tiver um foco grande lá naquele vermelho de 3.000 processos, você tem que investir lá. Né? Lean Thinking é uma abordagem que visa maximizar a efetividade e minimizar desperdício através da eliminação de atividades desnecessárias e da melhoria contínua dos processos. Isso aqui eu pensei no quê? Eu pensei na melhoria contínua dos fluxos, do mapeamento, na criação de minutas modelos para a gente não perder tempo e levar uma minuta de julgamento lá para a sessão, para os doutores, né, do colegiado, e toda semana voltar, você julgou essa minuta aqui, era sobrestada essa matéria, gente. Por que você mandou essa minuta? Então, se você não teve tempo de fazer essa revisão, esse colega tem que acompanhar o que está acontecendo, para ele não mandar de novo, né? Porque também seria a gente teria uma atividade desnecessária, né? Um retrabalho.
E aí essa técnica enfatiza a redução de estoques, o aumento da eficiência e eliminação de atividades que não agregam valor ao cliente. Pensei também na sinopse automática, que o pessoal ainda não está usando lá. A sinopse automática é uma melhoria contínua para a gente. Você incorre em menos erro, e o pessoal às vezes não quer usar manual. Aí você tem desperdício de tempo também. Six Sigma é uma metodologia que visa maximizar a efetividade e minimizar desperdício através da redução da variabilidade e da melhoria dos processos, utilizando técnicas estatísticas de análise de dados. Six Sigma busca identificar e eliminar defeitos e desperdícios, resultando em processos mais eficientes e eficazes. Né, que cabe tudo isso aí. Se você entra lá na análise de dados, foca no processo errado, né, faz uma minuta equivocada. Tudo isso gera retrabalho para todo mundo, não é só para o colegiado, não é só que o tempo dos magistrados é precioso, né? E aí é para a turma, lá para a processante, é para o gabinete, é para todo mundo, tá? E estratégias e plano de gestão ação. Eu vou ler essa parte aqui, ó. Elaborar um plano de ação e gestão para um gabinete do Tribunal Regional Federal, com base na leitura de dados e nos parâmetros do Business Intelligence, envolve uma abordagem estruturada e orientada pelos insights obtidos a partir da análise dos dados. Aqui estão algumas etapas que podem ser seguidas. 1. Conhecer a estrutura e recursos, talentos humanos e tecnologia do gabinete. Aquilo que o doutor falou, né, conhecer seu acervo. 2, analisar os processos de trabalho, ver se você precisa mudar algum mapeamento do fluxo, tá? 3, realizar um diagnóstico da situação atual, que a gente falou isso lá no plano de gestão. 4, conhecer as metas do CNJ, que a gente está conhecendo aqui. 5, realizar a leitura de dados de BI, né, que estamos fazendo também. 6, definir objetivos estratégicos, né, quando você foca naquela meta que você precisa cumprir. Eu tenho meta específica, né, a gente tem meta específica no nosso gabinete, então o meu foco era baixar para 2.000 processos esse ano. Então, é um objetivo estratégico também você voltar para eles. 7, identificar recursos necessários e áreas de melhoria. 8, estabelecer metas e indicadores específicos de desempenho com base nas áreas de melhoria identificadas. 9, identificar pontos fortes e áreas de oportunidade. O ponto forte do nosso gabinete são as pessoas, né? Mas qual outro ponto forte? Nossa capacitação, né? A gente conseguiu capacitar 100% das pessoas através do Plus, através da experiência, né? E as áreas de oportunidade. A gente pode agregar isso para o tribunal, a gente pode dar essa expertise também para os outros gabinetes, né? Desenvolver ações e iniciativas, né? O doutor está desenvolvendo aí, mas a doutora Gilda, esse curso de gestão 360, né? Monitorar e avaliar o progresso. Quando você olha a sua meta todos os dias, o seu demonstrativo do acervo, você está monitorando e avaliando o progresso. E tem que comunicar e reportar o progresso e envolver a equipe, né? Não basta você estar lá, eu estou cumprindo tudo, mas você nem conta para os seus colegas, para a sua equipe, você não envolve a sua equipe lá nos relatórios. Lá no nosso gabinete, todo mundo está gostando já de relatórios e gestão, tá? E aí a gente tem estratégias e planos de gestão, ação, monitoramento da gestão e avaliação de resultados, o diagnóstico do gabinete, a identificação dos recursos disponíveis, o plano de gestão baseado em evidências e nos relatórios estatísticos e o monitoramento dos resultados são etapas essenciais para promover a agilidade do trabalho judicial. Ao utilizar informações concretas e embasadas, é possível direcionar os esforços para áreas prioritárias, otimizar o uso dos recursos disponíveis e promover uma gestão mais eficiente e eficaz. Olha só, ocorrências que afetam o plano de ação e gestão. Existem várias intercorrências que podem influenciar o plano de ação, os recursos disponíveis, a gestão de dados e de resultados, bem como o monitoramento da produtividade do magistrado. Alguns exemplos dessas intercorrências incluem mudanças na legislação, volume de distribuição de processos, recursos limitados, complexidade dos casos, mudanças na tecnologia e fatores externos, mudanças econômicas, políticas ou sociais. Tá? Por exemplo, se eu tenho aqui fatores externos, quando sobrestam os processos, isso afeta o acervo. Eu não consigo baixar até aquele limite de sobrestamento de temas lá. Se eu falasse assim, eu quero zerar, eu não conseguiria, eu iria ter os 1.000 e poucos sobrestados, tá? A alocação adequada de recursos é crucial para garantir um sistema judiciário eficiente e justo, promovendo o acesso à justiça, a eficiência e a celeridade, a imparcialidade e igualdade, a credibilidade do sistema judicial e a prevenção de erros judiciais. É fundamental que os governos, instituições e autoridades competentes reconheçam a importância desses recursos e os forneçam de maneira adequada. Eu vou fazer só um parêntese aqui. Eu disse para vocês que a doutora Gilda, dia 22 de março, já não podia incluir em pauta, porque ela não ia estar presente a partir de abril, né, de 25 de abril. Ela vai tomar posse na vice-presidência.
Se eu deixo o pessoal lá, que tem capacitação a formação deles só em acórdãos, o que vai acontecer? Eles vão ficar parados, eles iriam ficar parados, né? Mas no nosso gabinete, com o Plus, com os treinamentos, a gente conseguiu jogar todo mundo dentro igual o doutor falou, ele vai fazer acórdão, mas ele também sabe fazer um agravo. E aí a gente conseguiu, naquele período de 22 de março até o final da gestão dela no gabinete, a gente vai trabalhar decisões monocráticas. E isso, o que acontece? A gente alocou recursos, tirei aquele pessoal que estava fazendo acórdão e realoquei para decisões monocráticas. A gente tem maior produtividade, a doutora Gilda deixa um acervo mais enxutinho para o próximo gabinete, e a gente dá esse feedback, né? Todo mundo aprendeu a trabalhar com tudo. E aí, gente, eu trago aqui o plano de gestão 2024 a 26, a gente já mostrou para vocês aí, né? E 2021 a 23 também. Mas uma coisa que me pediram para trazer foi cálculo de metas do gabinete tributário. Isso aqui é muito pessoal e específico, tá? Mas eu trouxe para vocês terem um norte, um método, porque meta requer método, tá? Tudo precisa de método. Então, para calcular as metas no gabinete, a gente tem que, feito o diagnóstico, organizado o acervo, equipe capacitada, metas do CNJ conhecidas, plano de gestão-ação elaborado, metas do gabinete definidas, as específicas, atribuições de processos lançados, de acordo com o perfil e habilidade dos servidores, cálculo das metas individuais coletivas e mãos à obra. Ao final, monitoramento do cumprimento de metas e objetivos do gabinete. A gente está meio em cima da hora aqui, mas eu trouxe uma sugestão aqui para vocês só pensarem um pouquinho, né? Você já tem o cálculo de metas individuais e coletivas do seu gabinete? Vamos fazer um exercício. Como gestor, você assumiu o acervo há mais de um ano. Já organizou, porque a gente até falou que não tinha selo, né? De 0 a 1 ano. Então, você já assumiu o acervo há mais de um ano, já organizou e capacitou a sua equipe e já elaborou seu plano de gestão-ação. Almeja o selo bronze. Possui uma equipe composta por 13 servidores, 3 estagiários e 3 prestadores, que é o total mesmo que a gente tem aqui. O ideal não seria isso, mas é o que a gente tem, né? À disposição. Se a gente tem um gabinete mais enxuto, isso até é razoável. Considerando que o seu acervo é de 15 mil processos e que temos 28 sessões até o final do ano, né? Porque agora eram 48, né? Agora baixaram para 28 sessões porque a gente já está em abril. Através da análise de dados do seu relatório de metas, pendentes, aí a gente tem aqui, né, para você fazer esse cálculo. Pendentes para bronze, meta 1, 2.875 processos. Meta 2, 2010, 800 processos. Meta 2, 2020, 7 mil processos. Meta 10, 90. E que pretende reduzir 3 mil processos, né? Sua meta específica. 20% do acervo total. Faça o cálculo das metas semanais, individuais e coletivas, tá? Com esses dados aqui, né, quando você para fazer o cálculo de metas, né, às vezes é um pouco constrangedor, você fica assim de passar metas para os colegas, mas meta, gente, se o CNJ passa para a gente tem que cumprir. Se o pessoal é uma equipe muito honesta, né? Você é um gestor que chega, né, na pessoa, olha no olho dela e fala o que você pode fazer por mim, quantos processos você consegue fazer, igual o doutor explicou lá, né? O que a gente pode fazer para cumprir essa meta, né? Aí aquela pessoa vai te dar a real, né? Você não tem condições de colocar uma pessoa que tem um perfil analítico para fazer 50 processos e a outra fazendo ela tem condições de te dar 10 porque ela é analítica e o outro tem condições de te dar 50 porque ele aceita usar os modelos, os blocos repetitivos, né? Então, você vai analisar esse perfil, as habilidades e vai jogar esse número para as pessoas dessa forma, né? Eu gostaria de ter tempo aqui para passar para vocês, deixarem vocês fazerem, mas eu trouxe aqui esse cálculo, tá? Dessas metas. Isso não significa que vocês vão conseguir fazer dessa forma, né? Porque vocês ainda estão trabalhando as competências, as habilidades, mas no futuro próximo vocês conseguem, com certeza, tá? Para o cálculo das metas individuais coletivas de gabinetes tributários, leva-se em consideração, a quantidade de sessões que ocorrem por ano, que é de média de 48 sessões. A partir de hoje, vez que estamos em abril, teremos apenas 28 inclusões em pauta.
2. O relatório de metas, se o gabinete está no primeiro ano, não se preocupa com selo. Vai organizar a casa e se adaptar, e fazer o máximo de meta 1 e 2 possível. A partir do segundo ano, vai focar em bronze, prata, ouro e diamante, e na redução do acervo. 3. Relatório de metas CNJ. A partir do segundo ano, né, o que você vai fazer? A pretensão é selo bronze. Meta 1, calcula-se a média de distribuição anual. Gabinetes tributários, né? Eu peguei lá uma média que a gente tem de distribuição, 2.875 processos. Seriam 60 por semana. Você pega 2.875, divide por 48, você tem 60 processos. Se a gente só tem 28 agora, seriam 102 processos a partir de agora, tá? Na meta 2, 2010, um gabinete que está no segundo ano, ele tem a média ali de 800 processos. Eu peguei isso aqui para gabinete tributário, tá, gente? Depois vocês fazem as adaptações. Se ele tem 800 processos lá de meta 2, 2010, ele vai dividir por 48. Se fosse lá no dia 1º de janeiro, ele teria que fazer 17 dessa meta. Mas como ele tem só 28 sessões, ele tem que fazer 29. Na meta 2, 2020, gabinete segundo ano, a média é de 7.000 processos. 7.000 dividido por 48, você tem 145 por semana. Se você só tem 28 sessões, 250, já dobra. Então, por isso que a gente tem que trabalhar desde o início do ano. Meta 4, se for integrante da Corte Especial, a quantidade é de 12 processos, tá? Aí daria 0,25, a gente faz um por mês. Na meta 10, gabinete segundo ano, a média é de 90 processos lá. Se você tinha 48 sessões, você faria 2 por semana. Se você só tem 28, você vai fazer 3. Na meta específica, reduzir acervo, né? 20% de redução por ano. Num gabinete de 15.000 processos, a redução seria de 3.000 por ano. 3.000 dividido por 48, você tem 63, né? Como você só tem 28 sessões, seriam 107. Portanto, estando em janeiro, a meta total era de 329 processos de primeira decisão, tá? Que é o que conta, mais 80 terminativas, mais 100 agravos internos e EDs. Por que eu joguei isso aqui? Porque a gente precisa tudo, né? A gente não pode deixar o agravo interno e ED crescer no gabinete. Aqui dentro você pode fazer primeira decisão de monocrática também, depende do seu desembargador. A média é de 500 processos, estando em abril, 491, tá? Esse 500 processos é do total. Se você tiver lá em abril, você tem que ter 491, você vai deixar de fazer decisão terminativa, porque você não vai conseguir mais do que isso, e mais 100 agravos internos e EDs, para dar a média de 500, tá? Então, você já vai ficar devendo aqui em agravos, né? Daí, o gestor irá distribuir esse volume para a equipe, de acordo com o perfil e atribuições de cada um. Tá? E aí eu fiz aqui uma planilha de sugestão de cálculo de metas, cotas, exceto gabinetes penais. Tá? Gabinetes novos de 0 a 1 ano, olha a metodologia. Tem diagnóstico, tem análise de dados, metas, tem plano de gestão, a equipe já está capacitada, formada, você vai continuar fazendo essa capacitação contínua. Você tem avaliação, perfil, habilidades, né, dos seus servidores. Você conhece se é um profissional que trabalha com volume ou se ele é analítico, que ele vai trabalhar com menos processos. Triagem e atribuições de processo, né? Você tem que ter feito a triagem. No nosso caso, é o chefe de gabinete que faz. Atribuições de processos, né? Ele faz a triagem, lança no nome do servidor e eu é que faço a transferência. Mostrei para vocês naquela apresentação. Aí a gente faz o mapeamento dos fluxos de trabalho e a criação de modelos. Tá? Feito isso, aí você vem aqui o cálculo de metas, cotas por servidores, por funções, tá? Por exemplo, no caso do nosso gabinete, o CJ3, que sou eu, faz revisão, você vê, eu tenho que revisar os 500, tá? Que é a meta nossa lá do ano, da semana. E assessora desembargadora. O CJ2, no nosso gabinete, ele faz triagem, despachos, processos de corte especial e sessão. O CJ1 faz agravos, né? Ele é responsável pelos agravos e processos complexos. O CJ2 por meta 2 complexos. Aí eu tenho 5 servidores com mais ênfase em meta 2, tá? Que eles já estão capacitados para isso, e eu tenho 7 pessoas, 4 servidores e 3 estagiários com mais ênfase em meta 1. E aí, o que eu fiz aqui? Uma média de 200 acórdãos, tá? Por semana. No primeiro ano, eu faço o quê? 80% de meta 1 e 20% de meta 2, porque a gente ainda está treinando a equipe, tá? E metas coletivas, equipe, aqui entra muito o pessoal CJ, tá, gente? Decisões terminativas, EDs e agravos internos, a gente deixa os CJs bem... assim, se for ED para acolher, fica atribuído a cada um dos servidores, né, da sua matéria. Mas se for aquele estoque que a gente recebe toda vez que chega no gabinete, aí a gente põe aqui os CJs para ajudarem, tá?
E aí a gente seca bem isso aqui. Então, tem meta semanal de 200 processos para a equipe toda e tem 200 e mais 100 por semana, 300 por CJs, tá? E a gente tem uma equipe treinada, é fácil de fazer isso aqui, né? E aí, metas 1 e parcial, meta 2 e outras metas, se você fala 80% de meta 1, os acórdãos ficam 160 de meta 1 e 40 de meta 2. E não tem selo nenhum, nem o bronze, nem ouro, nem diamante, tá? Primeiro ano. A partir do segundo ano, a 4 anos, você vai continuar toda a metodologia. Se chegar servidor novo, você vai analisar o perfil e a habilidade dele. Aí você vai continuar fazendo a triagem e aqui você já tem condições de aumentar o número de processos para os seus colegas, né? Para a equipe. Por quê? Porque eles já estão treinados, já estão capacitados, já pegaram a expertise. Aí você vai mudar o foco. Você não vai mais pegar 80% de meta 1, você vai focar em 50% de meta 1 e 40% de meta 2 e 10% de outras metas, tá? E continua com os servidores da CJs, as decisões terminativas, os EDs e agravos internos, 100 por semana, tá? Daquele estoque que você tem. Então, se é 50% de meta 1, dá 200. 40% de meta 2, 160 de meta 2 e 40 de outras metas. E aí você já consegue aqui o selo ouro, tá? E a partir do terceiro e quarto ano, você já consegue o diamante, que vocês viram que tá fácil ali do Dr. Amilcar terminar esse ano aí, fazendo, assim, projetando, se ele achar que deve, né? As mesmas metas específicas nossas também. E a partir do quinto ano, você vai continuar fazendo a mesma coisa. E vocês já viram que, ó, no primeiro ano você tem uma meta menor, no segundo você dobra ela, no terceiro você já começa a diminuir, porque já está diminuindo a quantidade de processo do acervo. Então, você já vai começar a trabalhar no automático. Você já vai fazer 40% só de meta 1, 50% de meta 2 e 10% de outras metas, para você cumprir todas elas. Tá? Continua sem processo de decisão terminativa e 100 por semana para EDs e agravos internos. 120 meta 1 aqui, né? 160 meta 2 e 30 outras metas. Aí você atinge o diamante. Quando você olha isso aqui, gente, você fala, meio, não sei, acho isso meio impossível. Não é, tá? A gente consegue, é só ter metodologia, acreditar, fazer treinamento. E aí depois, você não vai fazer isso aqui com uma rigidez, não é engessado. Ah, gente, ocorreu isso, o servidor ficou doente, teve férias, licença, né? O desembargador mudou de acervo. Então, assim, tem muitas intercorrências, mas, no geral, se você vai permanecer naquele gabinete de 0 a 4 anos, 5 anos, você consegue fazer isso aqui, tá? E aí eu faço a planilha aqui de atribuições, metas individuais e coletivas para vocês entenderem também. Eu tenho um pouco tempo agora, né? Porque a gente avançou uns 10 minutos, mas se não conseguir, a gente tem isso aqui no slide, tá? Vou começar pela minha, porque depois que você faz aquela planilhinha lá de sugestão, você vai passar para cada um dos servidores, né? E aí você tem chefe de assessoria, você põe aqui o foco, as atribuições da assessoria, né? O que você faz? No meu caso aqui, eu faço a gestão do gabinete nos 4 pilares, eu faço a revisão de todas as minutas, auxilio a desembargadora na sessão, sou estrategista, faço análise de dados da estatística, sou a designer instrucional, formadora conteudista. Eu alimento times, faço agenda eletrônica, relatório integral das sessões, sinopse e plussing. Tá? É muita coisa, mas é porque eu já estou há 16 anos com a doutora, né, gente? Então, assim, isso aí é com o tempo, você vai agregando aos poucos, tá? Então, a gente vai conseguindo fazer isso porque a gente já tem gente treinada também para me substituir em algumas tarefas quando a coisa pegar, né? E aí o que eu faço, né? No caso, nas metas individuais para mim, revisão de todas as minutas, elabora a minuta de decisões monocráticas e acordos de matérias repetitivas, criação de modelos, meta 1 e 2, monitoramento das metas 1, 2, 4, 5, 10, 20 e 30, tá? Faço 30 por semana de ED e agravo interno daquele estoque e 30 monocráticas por semana de processos repetitivos, claro, né? Perda de objeto, aquilo que no JEP manda para a gente. Então, através disso aqui, a gente enfrenta todas as classes processuais, embargo de declaração e agravos internos. O nosso chefe de gabinete, eu já falei que ele faz a triagem e ele faz metas 1, 2 e 4, né, e 30 monocráticas por semana, tá? E o Ronan, que é o assessor técnico 2, ele vai fazer processos complexos, metas de CNJ, tá? E ele faz de 5 a 20 processos. Está vendo aqui a diferença? Ó? Processo complexo não dá para fazer muito. Então, não dá para você falar assim, todo mundo vai fazer 30. Né? Não dá para colocar alinhado. Você vai fazer de acordo com o perfil da pessoa. O Sérgio também. Ele é responsável pelos agravos, treinamento de estagiários. Ele era o responsável, mas agora a gente já tem o Plus para treinar, né? Facilitou muito para ele.
e ele faz 10 agravos internos, 10 EDs e revisão das minutas. E aqui dentro, para cada um dos servidores, eu coloco a quantidade de processo. Ó, o Alessandro, ele vai fazer 30, a Isabela 35, e aí eu ponho aquela meta aqui de 80% e 20%, igual eu coloquei lá no relatóriozinho. A Isabela 35, o Zé Mário faz 10, porque ele é excedente, né? Ele não tem... quanto maior a função, maior a responsabilidade, né, gente? Os estagiários fazem 20, cada um de matéria repetitiva, tá? O Alessandro, aí você já vê que muda aqui, ó, 60% de meta 2, 40% de meta 1, tá? A Kátia faz os EDs rejeitados, ela faz 50 por semana, então não é uma coisa fixa, tá? E aí, aqui dentro das atribuições, eu coloco separado por assunto. Por exemplo, o Alessandro, ele faz agravos e tutelas. A Isabela, ela faz acórdãos diversos e remessas. Os meninos fazem agravos, os estagiários. A Alessandra, ela faz juízo de retratação, acórdãos, e cada um faz o ED acolher de sua atribuição, tá? O Anderson faz conselhos, tá vendo? Cada um, ó, a Cris faz embarque de terceiro e parcelamento. E aí tem mais gente aqui, tá? Depois vocês olham com calma. A média, você somando tudo aqui, tá? Deu os 500. Né? Você vai somar tudo depois. Você chegou nos 500 processos por semana, 100 monocráticos, 300 acórdãos e 100 EDs e agravos internos. Você pegando os 16 da assessoria, tá? Vai dar esse total. Como a gente já tem um volume menor, a gente ia baixar os 2.000 aqui facinho, né? E aí aqui tem o apoio da secretaria, porque não é só servidores de assessoria, né, gente? A gente tem o apoio lá na excelência ao atendimento ao jurisdicionado, a gente tem 3 servidores, tá? Um FC4, um FC2 e um excedente, viu? E aí os prestadores, né, fazem sinopses. Na verdade, não faz sinopse, acompanha e confere com as sustentações orais, que a sinopse a gente usa eletrônica agora, automática, tá? E aí vem a produtividade dos magistrados, que vocês já conhecem. Outro relatório que eu não sei se todo mundo conhece é de produtividade e tarefas finalizadas por processo, tá? Dos servidores. Tem produtividade do magistrado? Tem a nossa também. Só que isso aqui é um parâmetro de PJE, tá? Isso aqui eu peguei o período de... Vocês viram o tanto de atribuição que a gente tem fora do PJE? Isso aqui eu peguei de 1º de 2021 a 26/3 de 2024, o meu relatório de produtividade, NISMEI. Nesse período aí, eu trabalhei 26.426 processos e tarefas que eu trabalhei, 119.279. Aqui vem o dia da semana e os processos que eu trabalhei aqui. Quando vocês entrarem lá, vocês vão ver isso aqui. Mas eu tenho servidores que jogam as minutas no PJE uma vez por semana. Não significa que eles não estão trabalhando nos outros dias. Então, isso aqui tem que ser analisado com muito cuidado, tá? E aí o feedback, a gente já falou que a gente tem que ser bastante honesto, né? E é importante fazer, desculpa. A gente tem feedback 360, método Netflix, técnica WRAP, vai ficar aqui para vocês também. O Netflix, só por curiosidade, é aquela técnica que fala sobre o que o colaborador deve parar de fazer, o que ele deve começar a fazer, o que ele precisa continuar fazendo, tá? Aquele caso lá do sobrestamento, ele deve parar de minutar processo de sobrestamento. Aí ele deve começar a fazer outras minutas e ele deve começar a verificar as sessões de julgamento que eu lanço lá todos os dias, né? Para toda vez que tem sessão presencial, a gente tem os relatórios para eles acompanharem. E ele deve continuar fazendo as matérias que já estão passando lá pelo julgamento, né? E feedback 360 eu achei legal, porque tem a ver com a gestão 360 e é o que a gente faz lá, que é uma técnica que envolve a coleta de feedback de múltiplas fontes, incluindo colegas, subordinados e superiores, tá? Todo mundo entra aí, porque a gente precisa saber do colega o que ele está achando do nosso trabalho. E a gente também, gente, tem que levar isso muito a sério, porque a pessoa vai ser honesta com a gente e a gente vai aprender, tá? Implementação de boas práticas. A adoção efetiva e implementação de novas práticas de gestão judicial identificadas em outro contexto para a própria realidade requer um processo cuidadoso de identificação, avaliação, adaptação, envolvimento dos servidores e avaliação contínua, e uma série de recursos. Aqui estão alguns dos recursos necessários: recursos financeiros, humanos, infraestrutura tecnológica, treinamento e capacitação, apoio da alta administração e monitoramento e avaliação. Cada contexto é único e pode exigir recursos adicionais específicos. Ao seguir essas sugestões, você estará mais preparado para implementar
implementar práticas eficazes e benéficas para a realidade dos servidores do Judiciário. Dentro do nosso, a gente tem incentivo do CNJ e a gente tem várias práticas aí, boas práticas nos outros gabinetes, tá, gente? Temos o Plano em Gestão 360, que está acontecendo agora, Laboratório de Inovação, outros gabinetes que a gente precisa conversar, que estão batendo as metas, tá? E precisam só ter coragem de compartilhar com a gente aqui, tá bom? E os desafios e estratégias para a adoção de novas práticas da gestão judicial. Lembre-se de que o envolvimento dos servidores do judiciário é um processo contínuo. Mantenha um diálogo aberto, incentive a participação ativa e esteja disposto a ouvir e incorporar as contribuições dos servidores ao longo do processo de adaptação das boas práticas. Isso ajudará a promover uma cultura de melhoria contínua e engajamento dos servidores. A gestão judicial 360 graus desempenha um papel fundamental na busca pela eficiência e eficácia no sistema de justiça. Essas práticas visam melhorar a organização, monitoramento e a utilização dos recursos disponíveis, garantindo melhor funcionamento e a entrega de resultados. Disciplina não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente, né, gente? Vamos ser consistentes que a gente vai avançar muito. E aí, uma coisa que é importante, depois vocês vão entrar nesse rios aí, visualize seus objetivos, ter uma visão clara dos seus objetivos ajuda a manter o foco em longo prazo. Visualize o resultado final desejado e mantenha essa imagem em mente. Assim você estará constantemente motivado para alcançar. E aqui tem alguns vídeos, aquele do terceiro encontro CNJ, do Vicente Falcone, que ele fala sobre a Revolução do Novo, e um de 7 minutos, que é rapidinho dele também. Muito obrigada, viu? Estou à disposição aqui para o que vocês precisarem, tá? E pena que é muito conteúdo e pouco tempo, né? Mas acho que foi o suficiente para essas pessoas que estavam em dúvida. E espero que tenha atendido a expectativa de vocês, tá? Muito obrigada. Estou à disposição, doutor. Oi, Nismeire. Hum. Pois, ó, a Lucélia, que é a minha assessora, que tô mudo? Certeza? Não, estou ouvindo. Isabeli, é porque eu tô na outra sala com a Nismeire, encerrando aqui a aula. Tá, 2 minutinhos, 3 minutinhos, aí eu volto para cá. É que eu tô com as duas telas. Então, falei para a Lucélia, você tem que assistir a aula da Nismeire. Imagina, porque é exatamente o que... A gente fez uma reforma administrativa na segunda vara, e existe hoje uma FC6 que é uma estrategista. É uma função que serve aos 2 juízes, federal e substituto, mas hoje só tem um juiz, que serve justamente para dinamizar a jurisprudência, a gestão de entendimentos, os fluxos, a triagem, trabalhar com governança dentro da unidade mesmo. Aí ela falou, estou no primeiro grau. Eu falei, pois então hoje faça uma pipoca e assista a aula da Nismeire. Troque o Netflix pela aula da Nismeire. Foi excelente. Eu estou assistindo a delas também, viu? De todo mundo, do primeiro grau. É excelente também, viu? Pois meu parabéns enorme. Obrigada, doutor. A gente faz o que pode. É uma pena que o tempo é curto, mas mesmo com o tempo curto, a gente pode melhorar, né? Eu tenho muito a aprender. Essas aulas de vocês aqui estão sendo encantadoras. Eu estou muito feliz, estou aprendendo de verdade. Acho que isso é uma luz muito importante para todo mundo, viu? Todo mundo tá agregando muito, né? Tá especial, tá encantador mesmo, de verdade. Obrigada, Nismeire, querida. Sua aula, como sempre, foi maravilhosa. Gabi, ficamos felizes que você, assim como você, várias outras pessoas estão assistindo as aulas ao vivo e depois assistindo as gravadas. Isso para a gente tem sido um feedback maravilhoso, mostrando para a gente que a gente acertou no curso e não só no curso, mas na escolha dos tutores, que foram peças-chave para que a gente montasse o curso e o curso se tornasse tão importante e tão interessante. Que bom, Gabi, que vocês gostaram, né? O que eu pude fazer, com certeza, eu sei que a gente pode melhorar sempre, né? Mas eu trouxe aqui de verdade tudo que a gente faz no nosso gabinete, né? Lógico que tem alguns detalhes que não dá para trazer, eu não pude entrar no sistema, mas eu fico muito feliz, agradeço o seu apoio particularmente, que você é demais, sua equipe, né? A doutora Gilda, o doutor Hugo, e vou estar sempre à disposição dos colegas aí, viu? Tá? Pode contar comigo sempre. Muito obrigada, querida. Beijo grande para vocês. Boa tarde, obrigada pela sua participação. Obrigada. Sexta-feira a gente está aí de novo.
Com Beijo. certeza. Um beijo grande. Tá? Fica com Fica Deus. com Deus. Obrigadão. Boa Viu? tarde. Tchau, Boa doutor. tarde a Obrigada. todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.